Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Danilo Braque aqui. Meio que de última hora aqui. Nenhuma anotação para o que eu vou falar hoje. Mas é uma reação de tudo que tem acontecido aí nos últimos dias. Mensagens que a gente fica recebendo, áudios e tudo mais. Então, bom dia a quem está chegando. A gente vai falar um pouquinho sobre migração. Falar um pouquinho sobre todos esses rumores que têm acontecido aí na comunidade, estão trazendo tanta incerteza para todo mundo, né? Então, vou dando bom dia para quem está entrando aí. Pessoal, muito obrigado por atender o nosso chamado aí, para a gente conversar um pouquinho sobre migração. Eu vou tirar pouco tempo do seu tempo, porque todo mundo tem muita coisa para fazer hoje, né? Mas bom dia a todo mundo que está chegando. Eu sou Danilo Braque, advogado de imigração, vocês já devem me conhecer. Eu trabalho com principalmente imigração, principalmente defesa de imigração, né? Nós trabalhamos principalmente com processos de green card familiares, de vários tipos, e provavelmente eu diria que 50% do nosso trabalho, pelo menos, tem a ver com defesa de imigração, né? Pessoas que estão em processo de deportação, que a gente então faz defesa. Então, bom dia a todos, bom dia Mauro, ó, o Mauro chegando aí, bom dia, que prazer, que bênção. Então, pessoal, a gente trabalha muito com isso, trabalhamos também com acidentes de carro, acidentes de trabalho, trabalhamos com casos criminais, alguns, né? Trabalhamos com casos de família, né, divórcios, ninguém gosta de divórcio, mas em todo caso a gente trabalha com isso, e vários outros aspectos do direito que tem impacto na comunidade imigrante, né? Vocês sabem que eu entrei para o direito especificamente para agir em imigração. Eu não sei se a maioria dos advogados, quando entram para o Law School, entram já sabendo exatamente a área que vão praticar, né? Eu acho que a grande maioria acaba se descobrindo durante o Law School, e isso eu sei conversando com vários colegas e amigos meus, e muitos se descobrem depois de terminar o Law School, depois de virarem advogados, eles se descobrem qual que é a área que interessa a eles, né? Porque vão fazer algum tipo de residência, algum tipo de prática, vão ser tutorados por outros, e aí tem experiência com várias outras áreas, e aí acabam gostando de uma área ou outra e acabam, então, entrando para aquela área. Eu, ao contrário, eu na realidade, para quem não sabe, eu fiz faculdades de business, de marketing e economia. Eu fiz mestrado em business e também em desenvolvimento econômico, e aí eu fui trabalhar com vários businesses diferentes, e eventualmente quando eu tive vontade de eu vou fazer direito, nessa decisão de vou fazer direito eu já tinha decisão de que eu ia fazer imigração. Então imigração é um chamado para a gente aqui. Imigração não é apenas um meio de fazer uma carreira ou de ganhar dinheiro. Imigração foi um chamado, do mesmo jeito que Jesus foi um chamado, né? Mas suficiente disso, vamos conversar sobre imigração. Apenas queria explicar para vocês de onde que vem essa história toda. Pessoal, muita mensagem, muito vídeo, muita postagem sem pé nem cabeça. Parece que por algum motivo eu não consigo nem explicar exatamente porquê, mas essa semana a coisa extrapolou. Eu não consigo basicamente abrir o Instagram, abrir Facebook, e não ver algum tipo de postagem que o ICE literalmente parece que até está debaixo das cobertas da gente na cama, né? De tanto que postam sobre o ICE. O ICE está aqui, o ICE está ali, o ICE está lá. Agora, a última que eu estou vendo é que todas as vans pretas que tem por aí, elas pertencem ao ICE, né? Aparentemente esgotaram o estoque de vans pretas nos Estados Unidos, porque o ICE deve ter comprado todas, né? Mas tem algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Tudo começou no começo da semana, quando o meu grande amigo Beto Moraes
da Rádio Manchete USA, que vocês sabem que eu faço entrevista toda terça e sexta-feira com ele. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, a gente vai estar fazendo uma entrevista ao vivo na Rádio Manchete USA. Tudo começou quando o Beto Moraes mandou uma mensagem para mim, uma mensagem de voz perguntando: Danilo, você sabe alguma coisa sobre isso? Na mensagem de voz, a moça falava assim: então, eu estava falando com a moça do açougue e ela me contou que nesse fim de semana próximo, durante o feriado, eles vão colocar 70 agentes de imigração em cada cidade dos Estados Unidos para fazer uma prisão em massa. E aí ela fala mais um monte de coisa. Bom, sobre esse áudio especificamente, primeiro, 70 agentes em todas as cidades dos Estados Unidos. Tem 109 mil cidades nos Estados Unidos. Eu fiz as contas. 70 agentes, 109 mil cidades, seriam 7.630.000 agentes. Ok? Nem se você juntasse todo o exército, todas as forças armadas dos Estados Unidos, você teria 7 milhões de oficiais. Então, só para você saber, isso aí não tem pé nem cabeça. Eles não têm gente para colocar. Ok? Não tem nem de onde tirar 7 milhões de agentes, entendeu? Tipo assim, é um absurdo, né? Atualmente, o ICE tem mais ou menos 21 mil funcionários, certo? Menos da metade são agentes, né? Porque quando você tem uma agência, obrigado pelas informações aí, eu tô lendo, tá? Mas quando você tem uma agência, você tem não só os agentes, né, que fazem gente exterior, mas você tem todos os grupos de suporte interior da burocracia. Então, quando a gente fala de 21 mil funcionários do ICE, a gente está falando que a grande maioria, na realidade, trabalha nos escritórios, né? Então, só para você saber, que o ICE não tem esse número. Então, se a gente até for pensar assim, ok, 21 mil funcionários do ICE, vamos dizer que metade sejam agentes do ICE. Então quer dizer que tem 10 mil agentes do ICE no país, certo? Bom, se a gente assumir, certo, e é um número elevado, que hajam 10 mil agentes do ICE nos Estados Unidos, ok? Deixa eu perguntar para vocês, se tem 10 mil agentes do ICE nos Estados Unidos, de que forma eles vão reunir 5 mil agentes para ir num estado fazer uma operação em massa, né? Novamente, a matemática não bate, ok? A matemática não bate. Então, estão havendo ações, absolutamente, ninguém está negando que essas ações estão acontecendo, né? Mas são ações em massa? Não são, pessoal, não são. A hora que a gente vê, por exemplo, o ICE entrando, sei lá, chegando na frente de uma igreja e prendendo todo mundo naquela igreja que está ilegal, isso é uma ação em massa, né? A hora que a gente vê o ICE chegando numa companhia, como aconteceu em 2015, né? Em 2015, durante o governo Obama, eu lembro nitidamente que, se não me engano, foi na Carolina do Norte, o ICE foi num frigorífico, né? E chegou nesse frigorífico, acho que o frigorífico tinha coisa de 150 funcionários, e eles prenderam 130, que eram imigrantes indocumentados. Foi lá durante o governo Obama, né? E ontem, conversando com o Eduardo de Oliveira, no Batata Quente, o Eduardo de Oliveira ainda me lembrou de uma outra ocasião que aconteceu algo numa fábrica, né, onde prenderam 80 funcionários, foi em 2007. Isso são ações em massa, né? São ações onde eles vêm para literalmente deter um grande número de pessoas. Eles nem têm designado exatamente quais as pessoas que eles vão deter, certo? Isso é uma ação em massa, é quando passa a rede e tudo que cair na rede é peixe, ok? Nenhum momento, até agora, desde o começo desse governo, nós vimos uma ação que pode ser considerada ação em massa, ok? Nós vimos até agora prisões individuais. Eu falei já em vídeos passados, eu falei na rádio, eu falei em vídeos, entrevistas com outras pessoas. Eu estive sentado com 2 oficiais do ICE, dentro do ICE, há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas atrás. Eu estive sentado com eles, com 2 agentes,
agentes que eu conheço há muitos anos, não são amigos, não são meus amigos, na realidade, né? Mas tem essa relação profissional, porque eu estou sempre trabalhando com o ICE, então quando a gente trabalha muito com uma certa agência, a gente começa a conhecer as pessoas, né? Então eu tenho um certo conhecimento, aqui nos Estados Unidos usa a palavra acquaintance. Então eu tenho esse acquaintance com esses oficiais, né? Sentamos e eles me falaram, Danilo, na realidade, Dr. Danilo, né? Dr. Brack, né? Aqui eles usam o último nome, né? Então, Attorney Brack, né? Eles falaram diretamente, eles falaram, nós não saímos do nosso escritório para buscar aleatoriamente. A gente não sai do nosso escritório, tipo assim, vamos pegar 5 imigrantes, vamos procurar por aí onde é que tem... Não, eles saem para buscar pessoas específicas, certo? Ele me garantiu isso é 100%. Ele falou, eles têm uma lista, e aí eles têm o nome da pessoa, eles têm os possíveis outros nomes que essa pessoa pode estar usando, apelido, essas coisas assim. Eles têm possíveis endereços, geralmente 2 ou 3 endereços, que são possíveis endereços para essa pessoa. Possível local de trabalho, ok? Possíveis contatos. E eles têm a foto da pessoa, a última foto que eles tiverem da pessoa, seja a pessoa o dia que ela entrou pelo aeroporto, seja algum documento que conseguiram, seja das redes sociais, ok? Muita informação vem das redes sociais, então muito cuidado, eu falo isso há anos, pessoal, e todo mundo ri da minha cara. Eu já falei isso em tudo quanto é rádio, não poste sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Não coloque. O que você fica colocando coisa pessoal nas redes sociais? Adivinha o quê? Muitas dessas buscas, a foto que eles tinham, às vezes, de uma pessoa é de 20 anos atrás. Mas como a pessoa não para de postar nas redes sociais, eles têm a foto mais recente da pessoa, que mostra a cor do cabelo, se tá careca ou não tá careca, se tá com barba ou não tá com barba, se tá magro, se tá gordo, como é que tá. Entendeu? Porque o pessoal não para de postar nas redes sociais. Gostam de se aparecer. E agora o feitiço está virando contra o feiticeiro. Então, muito cuidado, pessoal. O que vocês postam sobre a sua vida, sobre as coisas que vocês fazem. Entendeu? Muita coisa é exposta e agora o ICE pode usar isso para poder descobrir aonde você está. Mas o motivo que eu queria vir aqui agora de manhã e conversar com vocês é por causa disso. Estão havendo muitas operações? Absolutamente. Em massa? Não. Isso não são operações em massa. Se o ICE sair do escritório deles hoje, né, o escritório deles é em Burlington, se o ICE sair hoje do escritório deles, e eles têm ali uma lista, eu não tenho nem ideia, ok? Quantos que eles saem para buscar por dia. Mas vamos supor que eles resolvessem buscar hoje 100 pessoas em Massachusetts. E não é uma busca aleatória. Eles não vão, por exemplo, numa igreja brasileira prender 100 pessoas que estiverem ilegal lá. Eles estão indo buscar pessoas específicas, com nome, com endereço, com a foto, com tudo mais. Ok? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso também pode trazer um pouquinho mais de razão, um pouquinho mais de calma para essa ansiedade absurda que a comunidade está passando. Entendeu? E o meu objetivo desde fevereiro, quando começaram esse negócio, desde janeiro, quando começaram esse negócio, sempre foi isso. Trazer um pouco de calma para o seu coração. Ok? É tipo assim, se a pessoa está aqui fora de status, a não ser que ela se encaixe em alguma lei para poder legalizá-la, não há muita coisa que ela possa fazer. Está fora de status, está fora de status. Certo? Mas isso não quer dizer que você tem que entrar num desespero absoluto, né? A sua chance hoje é maior de ter um acidente de carro e se machucar do que ser preso pelo ICE, sob condições normais. Agora, se você é um imigrante que tem um problema maior do que o normal, né? Se além de você estar fora de status, você, por exemplo, tem uma ordem de prisão emitida por uma corte, você tem algum incidente relacionado com violência, dirigir embriagado, alguma coisa assim, entendeu? Nisso você se torna uma pessoa maior prioridade. Eu sempre falo para as pessoas, pensa numa multidão
tipo assim, tá todo mundo naquele mesmo nível, na multidão. O cara que colocar a cabeça para fora, ele se torna evidência. E as nossas ações, as nossas atitudes aqui nos Estados Unidos são os modos de colocar a cabeça para fora. E aí eu volto à situação das redes sociais. Tá cheio de gente que gosta de botar a cabeça para fora. Quantos anos fazem que vocês que me seguem ouvem eu falar que uma pessoa que é imigrante, que não é cidadão americano, não deve tocar em armas nos Estados Unidos, independente se o seu estado permite ou não? Quantas vezes vocês ouviram eu falar que uma pessoa que não é cidadã americana não deve estar indo para campo de tiro? E pelo amor de Deus, se você vai no campo de tiro com uma outra pessoa como convidado, não poste vídeos relacionados a você estar portando armas, a você estar atirando, a você estar no campo de tiro. Entendeu? E eu já tive gente na rádio, ao vivo, rir da minha cara e falar que eu não sei o que eu estou falando. Rir da minha cara e dizer, que isso? Nada a ver, eu vou atirar toda hora, aposto, nunca aconteceu nada comigo. Garanto que essa pessoa hoje está com um negócio assim, ó. Entendeu? Quem avisa, pessoal, amigo é. Eu não aviso essas coisas porque eu quero causar dano, porque eu quero tornar a vida da pessoa mais difícil. É porque no meu trabalho como advogado de imigração, eu tenho que olhar o tabuleiro inteiro. Eu não posso olhar apenas a próxima jogada. Vocês lembram de Kasparov? O maior jogador de xadrez dos últimos 40 ou 50 anos. Kasparov. Né? O cara conseguia pensar 30 movimentos na frente. Né? Criaram a Harvard, né? A Harvard junto com o MIT, criou um supercomputador chamado Big Blue. Né? E o Big Blue jogava xadrez contra o Kasparov, uma máquina, né? Um supercomputador, jogando xadrez contra o Kasparov e não conseguia ganhar do Kasparov. Entendeu? Não conseguia ganhar do Kasparov. Por quê? Porque apesar dessa máquina conseguir pensar também vários movimentos na frente, o Kasparov olhava o tabuleiro inteiro e ele conseguia pensar tantos movimentos na frente que ele conseguia imaginar, olha, se isso acontecer eu vou fazer isso, porque isso. É um troço maluco, se você for pensar, é um negócio exponencial. O cara consegue pensar em milhões de movimentos, todos ao mesmo tempo. Entendeu? O xadrez é isso, por isso que é tão maravilhoso e complexo. É um jogo maravilhoso em termos de estratégia. Entendeu? Mas a gente na nossa vida, e aqui em imigração, a gente tem que usar a mesma estratégia do xadrez. A gente não pode pensar apenas a próxima coisa que eu posso fazer, mas nós temos que pensar a longo prazo. Entendeu? Universalmente falando, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que é melhor para mim. Fazem muitos anos que eu falo, por favor, não aplique para a lei de 10 anos. Não existe lei de 10 anos. Não se coloque nessa arapuca. E hoje tá cheio de gente com o rabo preso por causa disso. Certo? Então, muito cuidado, pessoal, o que vocês postam nas redes sociais. Muito cuidado com o que vocês leem nas redes sociais. Hoje de manhã eu recebi um vídeo de uma pessoa dando a volta em volta de duas vans. Uma van é branca, uma van é preta. A van preta está com os faróis ligados, simplesmente parada num parking lot. A pessoa dá duas voltas em volta daquela van, não tem ninguém dentro da van. A van está com vidro preto, com tudo mais. Não tem ninguém dentro da van. Mas a pessoa acaba falando assim, é o ICE, eu vi. Bom, eu pessoalmente, eu olhei 2 vezes esse vídeo, eu pedi pro pessoal aqui do escritório olhar também, e eu vou te dizer um negócio. Essa pessoa que diz que viu o ICE lá dentro, ela tem visão de raio-x. Ela deveria de ser contratada pelo Departamento de Segurança para inspecionar todo mundo e tudo que passa no aeroporto. Porque ela tem visão de raio-x, porque ela conseguiu enxergar algo que não é visível do lado de fora. Entendeu? Ela conseguiu enxergar oficiais do ICE. Eu olhei várias vezes e não tem. Ok? E esse tipo de absurdo é o que está acontecendo na nossa comunidade. Ok? Eu vi aí a pessoa falando se a van tem placa de Nova York, é ICE. Bom, pode ser que seja. Ou pode simplesmente ser alguém com uma van que tem uma placa de Nova York. Ontem eu fui estacionar num lugar, saí com meus meninos, antes de ontem, a gente vai ter um casamento, estava procurando lá um terno para os meninos, e a gente saiu, então a gente foi, e do nosso lado, por um acaso, o meu menino saiu, ele observa mais essas coisas, né, o Davizinho pegou e falou assim, ó que legal, tem a placa do Texas, aí o outro carro tinha uma placa de Nova York,
o outro carro tinha uma placa de Connecticut, entendeu? Ele assim, puxa, tanta placa diferente aqui nesse mall, entendeu? E tipo assim, não tem muita coisa a ver. Não tem muita coisa a ver, né? Eu não acho que eles vão ser facilmente identificáveis pelos carros que eles estão usando, ok? Eu também vi um vídeo, mandaram pra gente hoje de manhã, um vídeo que mostrava um monte de polícia e tinha 2 carros, inclusive, que pareciam aqueles camburões de ataque, não de ataque, né, mas aqueles camburões de tropa de elite, né, parados assim, cheio de policial uniformizado, cheio de gente na frente de umas casas lá de vários andares e coisa, né, e o pessoal postando que isso era polícia, entendeu? A gente fez um screenshot e eu peguei e simplesmente fiz o zoom no screenshot, pois os dois veículos de elite, né, né, que pareciam meio tanques, ok? Se você olhar, tá escrito Police Rescue. Rescue é resgate, ok? Pra que o ICE precisaria de polícia de resgate com eles? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, entendeu? Polícia de resgate é utilizada, por exemplo, quando aquele helicóptero caiu naquele rio de Nova York, de Nova York não, aquele rio de Washington DC, entendeu? Aí vem a tropa de resgate, entendeu? Resgate é utilizado quando tem, por exemplo, hoje de manhã caiu um avião pequeno, caiu no meio da rua lá, acho que é na Califórnia, entendeu? Destruiu alguns carros, parece que tem gente machucada e coisa. Então ali vem veículo de resgate, entendeu? Veículo de resgate da polícia, por exemplo, por exemplo, quando tem uma situação, vamos dizer, às vezes acontece nessas situações de violência doméstica e uma das pessoas tá segurando a outra, né? Sob força, sob ameaça, coisa assim, entendeu? Aí eles usam resgate, entendeu? Eles usam as tropas de resgate, né? Porque ali vem um negociador. Vocês lembram daquele filme com o Samuel Jackson, The Negotiator? Depois teve um outro filme que ele fez, eu acho que foi o Die Hard, se não me engano foi o Die Hard 4 ou 3, acho que é o 4. Die Hard 4, onde é o Samuel Jackson com o Bruce Willis, entendeu? E aí o cara fica mandando eles para um lugar, para o outro, que tinha bomba, não sei o que, papai, era tudo para eles poderem ter tempo de roubar um banco lá, né? O Banco Central de Nova York. Então, tipo assim, nisso entram negociadores, ok? Então, quando tem tropa de resgate, tem a ver com isso, de resgatar alguém. Então, a gente tem que prestar atenção nesses vídeos, porque tem muita informação incorreta. Olha aqui o Ítalo, que ele falou pra gente aqui, ó. Ele se reúne às quintas-feiras nesse prédio, morei ali perto, não tem nada a ver com o ICE. E aí, pessoal? Agora, então, 2 ou 3 caras que trabalham em construção resolvem se reunir num lugar de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou para poder ir todo mundo no mesmo carro, ou então porque ali eles vão estar combinando quem vai trabalhar onde, ou quem vai levar material, o que seja, e aí as pessoas veem essas vendas e saem publicando que isso aí é o ICE no meio da estrada, entendeu? Agora eu te pergunto, o que isso traz de vantagem para a comunidade? A não ser medo e ansiedade. E outra coisa, a gente está sabendo que, por exemplo, lá em final de janeiro, começo de fevereiro, quando rolou uma mensagem pelos grupos de WhatsApp de que o ICE ia fazer uma grande ação em Massachusetts e depois chegaram a falar ainda que ia ser uma grande ação em Lowell, depois foi descoberto que isso era um brasileiro legalizado que estava lançando essas mensagens de sacanagem com a comunidade. Certo? Então, pessoal, novamente, o ICE está fazendo ações. O ICE está buscando pessoas. São pessoas específicas. Ok? Aqui, há pouco, uma pessoa me falou que esteve junto do ICE hoje e não deu nada. Né? Passou na frente deles. Ok? Então, nós temos que levar essas coisas em consideração. Olha, ó, foi o próprio Ítalo. Ó. Fui deixar minha filha no bus, tinha 3 carros do ICE no ponto. Não me questionaram nada. E com certeza estavam aguardando alguém. Novamente, obrigado, Ítalo. Olha só, é exatamente o que eu estava falando. Ok? Eles estão fazendo ações e estão buscando pessoas específicas.
ok? Eu não estou aqui justificando, eu não estou aqui passando a toalha, eu não estou aqui passando pano quente em cima dessas coisas, eu não estou justificando ou concordando com várias das ações deles ou whatever, ok? Nós simplesmente vamos ter que lidar com isso. Agora, eu estou condenando as ações de muita gente da comunidade que, sem ter informação, sem saber o que está acontecendo, entendeu? Está simplesmente jogando gasolina no fogo dos nervos da nossa comunidade que já estão à flor da pele. Tem gente que não está saindo para trabalhar a semana inteira. Tem gente que vai ter problema de pagar suas contas esse mês. Tem gente que vai ter problema de poder colocar comida em casa esse mês ou o próximo mês. Tem gente que vai se enrolar financeiramente por causa da disseminação de informação incorreta na comunidade, por pessoas que não deviam de estar postando nada, absolutamente nada. Se você não conhece a lei, se você não sabe 100% o que está acontecendo, você não deveria de estar postando e principalmente não deveria estar repostando nada. Quando você reposta uma mensagem que fala a menina do açougue falou, ok? Infelizmente, a grande maioria das pessoas que ouvem essa mensagem não percebem que começa com a menina do açougue falou. E eu acho que se nós formos começar a depender de ter informações sobre ações do governo e a origem dessas informações ser a menina do açougue, desculpe, mas a gente baixou mais ainda o nível, né, de qualidade da nossa informação na comunidade. Já era ruim quando falava as meninas do salão estavam falando. Agora é a menina do açougue que está falando. E com todo respeito às meninas do açougue, né? Eu vou muito no açougue do João aqui em Low, entendeu? Recomendo a vocês, é um super açougue, um super supermercado, entendeu? Maravilhoso, o João é homem de Deus, a sua família inteira trabalha com ele ali, as meninas do açougue são gente boa pra caramba. Mas com todo respeito, meninas do açougue, eu não vou levar em consideração nunca informação que vocês dão sobre o que está acontecendo em relação às ações do ICE. Não foram as meninas do João que falaram essa informação, tá? Essa mensagem não veio lá das meninas do açougue do João. Eu só tô falando que é no açougue do João que eu vou, entendeu? Eu compro picanha lá de vez em quando para fazer uma picanhazinha em casa. Você sabe que eu sou gaúcho, então tem que rolar uma picanha de vez em quando, né, pessoal? Então, eu compro então muito lá no João. Meus meninos gostam muito daqueles biscoitos lá do Brasil, aquelas coisas todas. Então, o açougue do João é sensacional. Além de que é uma família crente, né? Uma família que teme a Deus. Então a gente sabe que nós que tememos a Deus temos que ajudar e apoiar os outros que também seguem na mesma missão, entendeu? Tem que abrir a boa vizinhança da convivência aqui, porque eventualmente a gente vai morar todo mundo junto no mesmo lugar. Então, pessoal, eu aviso vocês, por favor, cuidado, ok? Ouça o que a gente tá falando e parem de participar e minimizar e propagar essas mensagens de grupo, entendeu? Quer dizer, você ouve num grupo uma notícia e aquilo aflige o seu coração sem que haja nenhuma base para isso, entendeu? Eu vou perguntar para vocês, essa última notícia que está rolando na comunidade, 5 mil agentes do ICE, não vou dizer que é impossível disso acontecer, mas 5 mil agentes do ICE vindo para Massachusetts, de onde que vão vir esses agentes? Não tem 5 mil agentes do ICE em nenhum estado dos Estados Unidos. Nenhum. Não tem nenhum estado dos Estados Unidos que tenha 1.000 agentes do ICE. Entendeu? E outra coisa, se viessem 1.000 agentes do ICE, eles vão vir como? Se vier de avião, vai parar o aeroporto Logan. Porque vai ter que chegar só avião do ICE. Ninguém mais viaja, só via para Boston. Só os agentes do ICE, 5 mil agentes. E aí eles vão dirigir o quê? Eles vão todo mundo alugar carro da Hertz ou da Enterprise? 5 mil agentes? Fala sério. Entendeu? Mas beleza. Vamos supor que tem 5 mil agentes. Ok, então eles não podem vir de avião porque vai parar o tráfego aéreo. Eles vão ter que vir de carro. Certo? Beleza. 5 mil agentes. Vamos supor que venham em 4. Cada veículo com 4 agentes. Vamos só fazer uma matemática rápida aqui. 5 mil agentes. Vamos dizer 4 agentes em cada carro, cada camburão, certo? Isso quer dizer o quê? 1.250 camburões, certo? Beleza.
Você acha que já não teriam aparecido nas estradas estaduais vindo para Massachusetts, seja vindo de Connecticut, vindo de Nova York, vindo da Pensilvânia, da onde quer que seja, você não acha que já teriam aparecido vídeos de caravanas de carros do ICE vindo para Massachusetts? Nós estamos falando de, se tiver 4 agentes em cada um, 5.000 agentes, são 1.250 carros. Pensa numa caravana de 1.250 carros, todas indo para o mesmo lugar. Vocês estão entendendo como que o negócio não faz sentido nenhum? Não faz sentido nenhum, ok? Em 2015, se não me engano, eu estava indo pro jantar dos notários, do Brazilian Times, né? Que, graças a Deus, Deus é bom demais, agradeço demais o reconhecimento do Brazilian Times pelo nosso trabalho. Todos os anos, eu acho que desde 2011 ou 2012, nós ganhamos um prêmio do Brazilian Times pelo nosso trabalho, e acho que foi em 2015 eu estava indo para um jantar, se não me engano era em Woburn o jantar, e o Brazilian Times, então como ia ser em Woburn, a gente sabe que a gente ia chegar muito tarde, minha esposa e eu, é muito comum que quando a gente vai nesses jantares, a gente aluga um quarto de hotel perto de onde vai ser o jantar, para a gente poder não ter que voltar para casa, chegar em casa tarde da noite, acordar os meninos, aquela coisa toda. Então, geralmente, a gente fica em algum lugar, entendeu? E aí volta no outro dia para casa, né? Então, o que aconteceu foi que em 2015, se não me engano, e o motivo que eu falo é porque eu sei que era presidente Obama ainda no poder, então ou era 2015 ou era 2016, a gente ficou num hotel perto de Woburn, eu acho que foi, eu não sei aonde que foi, eu lembro do hotel, mas eu não lembro exatamente qual que era a cidade, mas era do lado de Woburn. Nós ficamos numa cidade, acho que foi Burlington mesmo, ficamos numa cidade, e a gente fomos lá no hotel, nos preparamos, aquela coisa toda, trocamos de roupa, coloquei aquelas roupas chiques lá de pinguim, entendeu? E aí a gente foi pro jantar do Brazilian Times. Ficamos lá e coisa, eu acho que já devia ser uma meia-noite e meia, quando nós retornamos para o hotel. E quando chegamos no hotel, no estacionamento do hotel, não tinha lugar para estacionar. Deviam de ter mais ou menos uns 40 a 50 furgões do ICE. E era do ICE. Todos com um negócio, o Departamento de Homeland Security. 40 ou 50, mais ou menos. Era em Medford, desculpe. O hotel que a gente ficou era em Medford. O que eu lembro claramente é que eu peguei, isso era 00:30, 1h da manhã, o estacionamento vazio, a gente teve que estacionar fora do estacionamento, mas lotado daqueles camburões, né, que são brancos com aquela tarja azul, e o US Department of Homeland Security. Aí eu tirei uma foto daqueles carros todos e eu postei. Né? Postei no Facebook, naquela época eu nem usava Instagram, usava Facebook, e postei no Facebook e falei assim, pessoal, alguma coisa vai estar acontecendo amanhã, entendeu? Porque olha o número de carros do ICE aqui em Medford, nesse hotel, e coloquei aonde que era, check-in e tudo mais, entendeu? E fui dormir. Como a gente tem o culto da igreja no domingo de manhã, a gente levantou cedo, né? Tipo, acho que, sei lá, 7:30 da manhã eu já tava de pé. Esse é o máximo que eu consigo quando eu tô de folga é tipo 7:30 da manhã. Então, eu acho que a gente saiu do hotel umas 8 horas da manhã. Quando a gente saiu 8 horas da manhã, não tinha nenhum fogão do ICE lá. Nenhum. Não tinha nada. Entendeu? E naquele fim de semana, nós ouvimos falar de uma ação do ICE que incluía Roxbury e Jamaica Plain. Onde eles prenderam um monte de gente que estava envolvido com tráfico de pessoas, que estava envolvido com documentação falsa, e inclusive tráfico de drogas. E eles prenderam, acho que foi umas 30 pessoas naquele fim de semana. Isso foi 2015 ou 2016, né? Porque era ainda durante o presidente Obama. Então você imagina, para fazer uma grande operação veio 50 carros do ICE. E realmente eles todos tinham placas de outros lugares. Tinha placa de Nova York, tinha placa de Washington DC, tinha placa da Pensilvânia, entendeu? Então eles todos tinham placas, realmente tinham placas diferentes, certo? Mas aí eu tava ali, os carros tinham o negócio de Homeland Security. Agora a gente olhar, pessoal, toda van preta e pensar que essa van é do ICE,
quando que na realidade, se você olhar os vídeos de ações do ICE, que a gente viu, você não vê van preta. A gente viu aquele vídeo lá de Worcester, por exemplo, né? Aquela situação de Worcester terrível lá com aquela família. Beleza, mas você viu alguma van preta naquele vídeo? A gente viu, por exemplo, ações em outros lugares que a gente já viu filmagem, o fulano está sendo preso. Meu irmão, a gente não vê van preta, eles usam outros carros. Entendeu? Não que eles não usem van preta. Mas eu estou te dizendo que, de repente, você achar um parking lot com 50 van pretas, não quer dizer que é o ICE. Entendeu? Não quer dizer. Eu acho que a gente está extrapolando o negócio. Alguém inventou esse negócio aí, jogou para a comunidade e agora está todo mundo repassando. Então, pessoal, vamos nos acalmar, ok? Eu continuo mantendo que tudo que eu estou vendo são ações individuais. O ICE sai do seu escritório buscando uma pessoa, especificamente, tem nome, tem endereço, tem a foto da pessoa, eles buscam nas redes sociais, ok? Então, novamente, cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque isso pode ser usado para poder determinar onde você está, o que você se parece hoje, principalmente para as pessoas que têm algum problema, seja com a imigração ou algum problema com cortes criminais, ok? Se você tem um problema criminal que você não resolveu, resolva o mais rápido possível para que você deixe de ser prioridade para o ICE. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de mandado de prisão, mesmo que seja, eu tive uma corte por dirigir sem carteira e não fui, adivinha o quê? O crime é o mais baixo em Massachusetts, dirigir sem carteira, facilmente resolvível em corte. Mas se você tem uma ordem de prisão por causa daquilo, eles não querem saber. Ordem de prisão é ordem de prisão, ok? E contrário ao que muita gente pensa por aí, dirigir sem carteira, várias vezes, pode resultar em prisão. E nós estamos falando de prisão criminal, ok? E em cima disso, você ter cortes por dirigir sem carteira e não ir nessas cortes, juiz de imigração leva em consideração para negar a sua fiança. Se você não foi na corte dirigir sem carteira, o juiz agora não vai ter confiança de que você vai ir na corte de imigração, ok? Então, tudo que a gente faz vai ter um efeito, nós temos que ter muito cuidado com isso, ok? Eu só peço a vocês que, por favor, acalmem-se, respirem fundo. Antes de acreditar no que você está vendo, investigue. Antes de acreditar no que você está ouvindo, investigue, ok? São do mesmo jeito que o Ítalo falou que foi deixar a sua filha no bus stop, e que tinham agentes do ICE lá. Os agentes do ICE olharam para ele, mas não fizeram nada, que obviamente estava esperando outra pessoa. Do mesmo jeito eu posso dizer para vocês, eu já tive aqui no escritório da Brack Law dúzias de pessoas nos últimos 3 meses e meio, quase 4 meses, pessoas que estiveram com o ICE nos últimos meses e o ICE não incomodou eles. E eu já tive inclusive 2 famílias que reportaram diretamente para mim que o ICE esteve dentro da casa deles, agradeceu pela cooperação e foi embora sem prender eles. Ok? Então, só para você saber que não quer dizer que a gente tem que baixar a guarda, não quer dizer que é um mar de rosas, mas ao mesmo tempo não é essa fornalha de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, como a gente pensa, ok? A fornalha não se aqueceu 7 vezes, não é bem assim. E também se aquecer, adivinha o quê? Quem tem Jesus não queima não, tá? Beleza? Um abraço, Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês nesse fim de semana. Não esqueçam que amanhã de manhã, pessoal, a gente vai fazer uma live às 10 horas da manhã, como a gente faz nas sextas-feiras. Se por acaso eu atrasar um pouquinho, vocês me deem aí uma flexibilidade, porque na realidade nós temos uma entrevista de imigração amanhã de manhã, e eu quero ver se eu consigo comparecer nessa entrevista. Então, se der tempo, a gente faz às 10, se não, talvez seja um pouquinho atrasado, mas mande as suas perguntas de imigração, que amanhã é o dia da gente responder perguntas de imigração. E lembrando que amanhã de manhã eu também vou estar com o Beto Moraes, às 7 horas da manhã, na Rádio Manchete USA, e vou estar com o Eduardo de Oliveira na Hora da Notícia, na Rádio Insuperável, ao 12:30. Falou? Um abração, Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, ok? E que Deus possa acalmar o nosso coração e fechar os nossos olhos para tudo aquilo que não presta, para tudo aquilo que não é verdade, que a gente possa ter maior discernimento. Falou? Um abração, até mais. Tchau, tchau.